Eu estava dizendo aqui que eu vou deixar essa profissão de jornalista e vou virar vidente, vou virar tarólogo, vou virar qualquer coisa, porque desde quando começou esses protestos pelo Brasil, eu tenho dito que é um protesto sem cabeça, que as pessoas estão indo às ruas protestar, muitas delas pela onda. Né? A onda, qual que é a onda? A onda é protesto, então vamos protestar. E hoje, né, o Jornal Popular, ele traz aqui na capa justamente o que eu estou falando. Coloca aqui embaixo, Alex, aqui, ó, por que a luta? Deixa eu abrir aqui, ó, aí fala aqui, ó, sem líderes, cada manifestante dos protestos pelo Brasil leva seu cartaz para mostrar sua indignação, reivindicação, crítica e bom humor. Aí tem aqui uma pessoa protestando por 20 centavos, o outro protestando pela APEC, que tira do Ministério Público o direito de investigação, e o outro protestando contra a Copa. Aí como é que você vai, como é que o governo, aí eu até falei sobre a presidente Dilma ontem, como é que você vai negociar se você tem ataque de todos os lados, né? Se é um movimento que ele absolutamente não tem cabeça. Agora estão falando aí sobre essa questão do transporte coletivo, estão falando de tantas coisas, estão falando de tantas bobagens, tantas besteiras. E eu já disse aqui e reitero que o nosso protesto tinha que ser pelo fim da impunidade, porque a corrupção ela existe, porque não tem punição para os corruptos. O crime existe porque não tem punição para o criminoso. O abuso na tarifa do transporte coletivo existe porque não tem punição. Então, tudo no Brasil é justamente feito a partir do momento em que não se pune ninguém. E não punindo ninguém, todo mundo se acha no direito de abusar da democracia. Agora estamos todos aí, cada um protestando ao seu jeito, ao seu motivo, e o governo está certíssimo em conter, porque eu falei agora há pouco, já começou um protesto contra os protestos. Já tem pessoas que estão sendo atingidas pelos protestos que não querem esses protestos. Aí, ou seja, a sociedade organizada se desorganiza. E aí os protestos passam a não ter fundamento, porque se o próprio povo está repudiando, começa a repudiar esses movimentos que, infiltrados por arruaceiros, estão tirando da legitimidade as reivindicações, aí as pessoas começam a se voltar contra o vandalismo. Nós vamos mostrar daqui a pouco o que aconteceu no terminal Padre Pelágio. Quebraram o ônibus, quebraram um monte de coisa. Aonde que está o protesto? O que eles querem com isso? Acha que se quebrar ônibus vai baixar o preço? Não vai aumentar o preço. Mas aí tem o outro lado também, que é o lado que eu falo da falta de punição. A CMTC, que deveria estar do lado do usuário, está do lado da empresa de transporte coletivo, dizendo que ia entrar na justiça para manter o reajuste. Então, ou seja, a falta de punição, ela gera essas situações e as pessoas, eu tenho dito isso aqui há muito tempo, gente, uma hora esse Brasil vai explodir, ninguém aguenta mais. Só que é um caso aqui, é um caso ali, é um caso aqui, um caso ali, um caso aqui, um caso ali, e quando estoura, estoura de uma vez. Agora vamos mostrar aqui, ontem a presidente Dilma, ela fez um pronunciamento sobre essas manifestações que estão acontecendo no Brasil, e eu queria fazer algumas observações. Coloca aí o primeiro trecho, onde a presidente Dilma ela fala sobre a questão aí dos movimentos. Solta aí. Os que foram ontem às ruas deram uma mensagem direta ao conjunto da sociedade, sobretudo aos governantes de todas as instâncias. Essa mensagem direta das ruas por mais cidadania, por melhores escolas, por melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas
mostra a exigência de transporte público de qualidade e a preço justo. Essa mensagem direta das ruas é pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, do Legislativo e do Judiciário. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. Tá bom. Agora eu vou aqui, né? Prazer. Tudo bem, amigo? Bem-vindo. O que a presidente Dilma fez ali nada mais foi do que dividir a responsabilidade com prefeitos, governadores, com o Congresso Nacional e dividir a responsabilidade também com o Tribunal, com o Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, a presidente Dilma ela foi vaiada no sábado, no Maracanã, e ali, contra a presidente, a vaia não foi contra a presidente, foi contra tudo isso que a presidente fez agora. Ela dividiu com todos a responsabilidade de cuidar do país. Então, ela chamou a atenção dos governadores, a atenção dos prefeitos, a atenção do Poder Judiciário, né, e até do Supremo Tribunal Federal. Porém, ela se esqueceu de um detalhe: ela é a mandatária maior desse país. Ela tem que assumir a responsabilidade, porque apesar dos estados terem ali a garantia ou organizar algumas coisas, hoje os municípios e os estados estão na mão do governo federal. Se não, pode observar que nós não temos mais impostos no Brasil, nós temos contribuições. Então, o que é contribuição vai para o cofre do governo federal. A única coisa que vai para o cofre do estado e do município é o imposto. Aí a presidente tira o IPI de carro, que o município tem direito, que o estado tem direito, tira o IPI de eletrodomésticos, que o estado tem direito, que o município tem direito. Então, ou seja, tudo que é imposto estão cortando e aumentando as contribuições. É com fins, é com FAP, é com não sei o quê, é CPMF que derrubaram. Esse dinheiro, estados e municípios não têm acesso. Então, a concentração de renda do Brasil está nas mãos do governo federal. Agora, ela fica refém dos parlamentares, porque não vem dinheiro para estado, não vem dinheiro para município, o prefeito reclama, o governador reclama, aí o deputado começa a votar contra projetos da presidente para chantagear a presidente por causa de dinheiro. Então, se houvesse uma distribuição justa de impostos no Brasil, teríamos um Brasil melhor, né? Então, essa é a primeira fala da presidente Dilma. Eu acho que ela acertou num ponto, mas errou no outro. Não adianta dividir com prefeito, com governador ou com quem quer que seja uma responsabilidade que, se os problemas que acontecem no Brasil é falta de investimento. E o dinheiro do Brasil está no cofre do governo federal. Lançaram aí vários projetos, mas o dinheiro não chega. Só vem projetos. Então, dividir a responsabilidade é muito fácil. Agora, divide o dinheiro também, presidente. Divide também o dinheiro. Não adianta dividir só a responsabilidade. Nós sabemos que o que acontece aqui em Goiás é responsabilidade do governador Marconi Perillo. O que acontece em Goiânia é responsabilidade do governador, do prefeito Paulo Garcia. Mas as soluções, elas se dão através da viabilização financeira. Não manda dinheiro. Então, o que adianta ficar agora nesse momento, né? Como ela foi vaiada sozinha lá no Maracanã, agora quer dividir com o governador, com o prefeito, com o judiciário, essa responsabilidade. Está errado. Vamos promover a justiça social no Brasil, que todos os estados, municípios sejam tratados de forma iguais. As campanhas políticas passadas mostraram que naqueles municípios onde o PT tinha candidato, o dinheiro chegava. Aonde o candidato era oposição ao PT e estava no governo, o dinheiro não ia. Então, é muito fácil você chegar agora e dividir uma responsabilidade pelo caos, mas poderia ter prevenido isso antes, né? É investir. O Brasil só vai pelo investimento. Agora, tem outro ponto da presidente Dilma também que ela falou, que é importante a gente refletir,
Isso aí eu vou falar para você, jovem. Vou falar para você, jovem. Solta o que a presidente Dilma fala, solta aí. E eu queria dizer aos senhores, a minha geração sabe quanto isso nos custou. Eu vi ontem um cartaz muito interessante que dizia, abre aspas, desculpe o transtorno, estamos mudando o país, fecha aspas. Eu quero dizer que o meu governo está ouvindo essas vozes pela mudança. O meu governo está empenhado e comprometido com a transformação social. Agora eu vou falar e vou mostrar um vídeo que é um vídeo chocante. Então, assim, se você não gosta de cenas fortes, pode trocar de canal, porque daqui a pouco eu vou mostrar Saddam Hussein sendo enforcado. Por que eu estou falando isso? Porque, apesar de tudo, no Brasil, a transição da ditadura para a democracia, ela foi muito leve. João Batista Figueiredo, que foi o último, só corrigir antes, né, as vaias, a presidente Dilma, foram lá no Mané Garrincha, não foi no Maracanã, né, obrigado pela correção. Mas João Batista de Figueiredo, ele foi o último presidente militar e que fez a transição, né, começou a transição da ditadura para a democracia. Então foi uma transição muito pacífica. Não teve, nós não derrubamos governos, nós não matamos ninguém, ninguém matou ninguém. Não matamos soldados, soldados não nos mataram, não matamos presidente, como aconteceu com Saddam Hussein, que foi enforcado, como o Muammar Gaddafi, lá na Síria, né? Acho que na Síria, se eu não me engano, ou no Líbano, ou na Síria, né? Na Síria, que foi linchado pela sociedade. Ali houve uma mudança brusca da ditadura para a democracia. No Brasil não aconteceu isso. No Brasil houve um processo de transição. Aí quando eu falo que hoje essas pessoas estão hoje protestando, não tem motivo, absolutamente não tem motivo, porque não tivemos aqui uma derrubada sangrenta de forma de governo. Não, houve uma transição entre os militares e a democracia. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que é pesado. Saddam Hussein sendo enforcado. Isso sim, ele chegou a esse ponto porque lá no Iraque ele começou a matar civis, ele começou a matar crianças, ele mandou o exército para a rua matar todo mundo, e aí houve aquela ocupação americana, e ele foi julgado pelo povo dele, e ele foi morto, enforcado, ou seja, o presidente, né, ele era o presidente da república lá, iraquiana, foi enforcado. Aqui no Brasil não teve isso. A transição, ela foi assim muito democrática. Sentaram-se à mesa e elegeram ali Tancredo Neves, vai ser o presidente. Queríamos direta já. Havia, naquele momento, um manifesto para eleger o presidente. Como não era possível, dado a forma que o Brasil estava, elegeu-se Tancredo Neves, que era o que nós queríamos. Nós queríamos o quê? Um presidente. A gente teve que escolher entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Escolheram Tancredo Neves e vamos escolher sempre, porque Paulo Maluf é um dos maiores picaretas que o Brasil já teve. Então ninguém queria. Aí os militares colocaram, você escolhe Paulo Maluf ou escolhem Tancredo Neves. Escolhemos Tancredo Neves. Infelizmente ele faleceu. E aí um outro erro na história do Brasil, que a gente acaba virando aqui historiador, porque José Sarney jamais poderia ter assumido a presidência da República, porque Tancredo Neves foi eleito, mas não tomou posse. Se ele não tomou posse, ele não era presidente. Se ele não era presidente, não tinha vice. Então, para evitar o caos, passaram por cima da Constituição e deram a José Sarney a condição de presidente, quando na realidade ele não era. Tancredo Neves, ele foi eleito e ficou doente. Ele tinha que tomar posse.
Se ele morresse um dia depois da posse, seria legítima a posse de José Sarney como presidente da República. Só que Tancredo Neves não tomou posse. Então passaram por cima da Constituição mais uma vez para evitar conflitos, coisa que não aconteceu lá no Iraque, né? Quem tiver aí, eu mesmo não quero olhar, mas quem quiser ver, olha como é que foi a transição da ditadura para a democracia lá no Iraque. Olha o que eles fizeram com o presidente da República. Solta aí, é forte, hein? Solta aí.